A paz do Senhor, meus amados irmãos, quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis 16, que vai nos dizer a respeito de Agar e Ismael. Meus amados, possamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia e pela misericórdia que Ele tem tido conosco. Vejamos o que diz a palavra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Meus amados, esta é uma palavra para despertamento e alerta sobre as nossas escolhas e sobre o tempo de esperar. Vejamos que no capítulo 15 vai referir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, aonde este teria um filho das suas próprias estranhas, ou seja, do fruto do seu próprio casamento. Aqui vai nos dizer no texto que Sarai era estéril, porém o Senhor havia prometido dar-lhes um filho. E veja só que aqui também se refere ao texto que já havia 10 anos Abraão na terra de Canaã. E esta terra foi uma terra a qual Abraão, pela obediência e pela fé, mesmo sem ver, quando o Senhor chamou Abraão, e ele ouvindo a sua voz, ele saiu do meio da sua parentela, saiu da casa do seu pai e da sua terra para uma terra desconhecida, confiando nas promessas de Deus, agindo pela fé. Abraão passou um tempo de peregrinação, Abraão passou um tempo, de preparamento até receber as bênçãos. E agora Abraão já muito abençoado. Abraão agora também tem esta promessa do seu filho. Mas Sarai, não sabendo esperar o tempo de Deus, ela age de uma forma carnal, uma forma de desespero, uma forma não sabendo esperar o tempo de Deus. Quantas vezes agimos desta forma, a qual o Senhor nos prometeu algo e queremos agir da forma humana, queremos colocar as nossas mãos aonde Deus não mandou. E este é o problema que retrocede as nossas bênçãos. Esse também é um dilema quando queremos agir, além daquilo que Deus não mandou. E essa foi uma forma de Sarai ser conduzida pela ansiedade, conduzida pelo seu desespero, não sabendo aguardar o tempo de Deus para então a promessa ser cumprida. E então, devido à sua conduta de coagir com aquilo que não estava da permissão de Deus, Sarai precisou passar pelas consequências dos seus próprios erros. Veja que aqui diz que Sarai pega a sua serva egípcia, chamada Agar, e agora ela concede aos próprios braços do seu esposo, Abraão. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Sabe que faltou também aqui um diálogo entre o casal, porque Abraão também sabia a respeito dessa promessa na vida deles. Então Abraão provavelmente agiu pela emoção, de uma forma que não queria contrariar a sua esposa. Mas Abraão poderia agir de uma forma soberana, de sabedoria divina, repreendendo aquele plano de sua esposa. E vice-versa também assim na nossa vida. Quando vamos agir de uma forma que não está contida com os princípios de Deus, devemos ser repreendidos, seja pelo nosso esposo, seja pelo nosso irmão. É preciso então termos essa vigilância. Poderia então ali Abraão saber que estava querendo quebrar um princípio do Senhor, ou seja, daquela promessa. Então, foi necessário ela sentir na própria pele, pelo próprio erro da sua escolha. E assim é na nossa vida. Quando queremos agir de uma forma que está humana, é a forma que queremos coagir com nossos próprios braços, aonde Deus disse: ei, não mexe aí.
Ricomanai Suremanaço. Talvez você tenha uma promessa. Talvez você esteja aí desanimado. Você, Aramanai Suricomanasse, não pode gerar. Mas eu quero te dizer que nada para Deus é impossível. E que as promessas do Senhor, agindo Ele, quem impedirá. Ainda que Sarai errou, Deus não deixou Recomanai de agir na vida de Sarai. Mas ela precisou pagar pelas consequências das suas escolhas. E veja então, Recomanai Surimanai, que ela mesmo concede a sua serva ao seu esposo agora se deita com esta serva, e ele então agora gera com ela um filho. E agora a mulher concedendo este filho a Abraão, Sarai fica desesperada. Sarai se sente desprezada pelos seus próprios olhos ao ver o marido. Esse é o problema de se vitimar depois do erro. Esse é o problema de querermos colocar a culpa no outro, sobre a nossa própria responsabilidade de querer agir da forma que não é certa. Houve uma falta de sabedoria desta mulher. E então, devido a isso, ela agora se sente desprezada. E veja o que diz a palavra. E disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus em teus braços, e vendo ela agora, concedendo, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Ela, além de agora querer deprimir o marido, querer que ele também se sentisse afligido pela sua causa de desprezo, ela agora também quer colocar Deus sobre o julgamento entre ela e o seu esposo. Deus não tem culpado por inocente. As nossas escolhas surgirão consequências. Porque se Deus prometeu, Deus irá cumprir. Mas temos que saber esperar o tempo do Senhor. Talvez você esteja aí, e Deus tem te dado uma promessa, mas existe o tempo desta promessa se cumprir, porque há um tempo de lapidação, um tempo de obediência, e a fé. Será que está agindo com incredulidade ou confiando no Senhor? Neste momento eu vejo que Sarai agiu com incredulidade, agindo desta forma, querendo então dar um filho através de outra mulher. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Deus não é menino. Vejamos então agora que ela quer colocar o julgamento entre o Senhor e agora a causa dela e de Abraão nas mãos de Deus. Faltou oração, faltou sabedoria e discernimento. Não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas. Veja agora. E disse Abraão: Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom parecer aos teus olhos. Afligiu Sarai a ela e fugiu de sua face. Abraão, então, colocou a responsabilidade sobre as mãos de Sarai, para que ela não se sentisse tão desprezada. Abraão teve uma sabedoria neste momento. Ele deixou sobre as próprias mãos de Sarai. Mas Sarai, ela agiu agora desprezando Agar, aonde o erro foi dela mesmo colocar esta mulher nos braços do seu marido. Tem pessoas que é assim, elas são culpadas e querem culpar o inocente. Mas Deus não tem culpado por inocente. Pagarão pelas suas próprias escolhas, pela sua própria semeadura. Deus não desamparou Agar, porque Agar não errou. Quem errou foi Sarai.
E se você está errando em algo, é tempo de se corrigir, é tempo de pedir perdão, é tempo de observar as atitudes, Calabassuri Komanai, porque a Escritura é para que possamos examinar a nós mesmos, para que venhamos, Kolamanai Assuri Manai, observar o que é que estamos fazendo que não agrada ao Senhor. Arabaia Kolamanai Assuri Barrasi. E então, ao invés dela colocar esta causa sobre Kalamanai Assuri Manai, os seus próprios erros, observando aquilo que ela mesma coagiu, ela quis colocar a responsabilidade em Agar. Ela quis se vingar de Agar. Quantas pessoas que são assim? Elas fazem o mal, Rekomanai, a pessoas inocentes e acham que este mal não vai afligir elas mesmas. Onassuri Komanassi. Risheremanai, Horekomanas. Então agora, Agar sai e foge, mas o anjo do Senhor aparece a Agar no deserto. Ei, aonde te culparem você sendo inocente, o anjo do Senhor irá te justificar. Deus irá mandar a Manai Assuri Komanai a recompensa. Risheremanai, porque Deus é justo e reto para aqueles que é justo. Deus não desamparou aquela mulher. Aquela mulher fugiu, mas apareceu o Senhor, então, Rekomanai, mandando então que o anjo fosse até ela. E o anjo indo de encontro àquela mulher fala, Arabassuri Komanasso, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei a tua descendência que não será contada por numerosa que será. Deus não desamparou aquela mulher. Deus não deixou aquela mulher grávida morrer no deserto, porque Deus é amor e é justiça, e Deus fará justiça sobre os inocentes, sobre aqueles que estão sobre a maldade dos outros. Deus, ele é zeloso, e a justiça dele ninguém escapa. E então agora, mesmo que Agar tinha que voltar e se humilhar ao pé da sua senhora, Deus está nos dando uma lição. Que mesmo quando nós não erramos, não estamos impedidos, Remanai, de ser o primeiro a pedir perdão. Porque quem pede perdão, Rekomanai Assurimanai, mesmo quando não há erro, Rai Sharabanai, ele entendeu o amor de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz, perdoai para seres perdoado, Rebassurimanas. E ela dá um grande exemplo a Sarai de humildade, Rekamanasso. Ela se humilhou, Remanai, mas ela demonstrou a Sarai, Manassuricomanai, que a real Ramanai, a real humildade estava sobre a sua vida. E que Deus não desamparou ela nesta causa, além de que o Senhor ainda disse que iria multiplicar a descendência dela. E agora olha só, diz também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás luz um filho, que chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Sarai colocou Agar para fora de casa ainda grávida. E Sarai não teve piedade, mas o Senhor agiu com justiça. E o Senhor, mandando o anjo, disse que o nome daquela criança seria Ismael. E seria Ismael também amparado por Deus, Calabassurimanai. A tua causa, quando você é inocente, o Senhor irá amparar. O Senhor irá mover, Abassuricomanai, a pessoas também chegarem a ti para te promover, Abassuricomanas. Olha só. Então, o Senhor ouviu a aflição de Agar. Talvez você esteja aí afligida por uma causa que você é inocente. Você esteja aí pensando que não há mais jeito, mas eu quero te dizer que nas mãos de Deus sempre há jeito, e que há situações passadas, que o Senhor irá colocar a Manai Assuricomanai, ambos face a face para ser resolvida. Então veja, ele será um homem valente e a sua mão será contra todos, a mão de toda contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Ainda que ele foi concedido por um erro, o qual a própria esposa do Abraão quisera,
Este menino iria estar entre os seus irmãos e este menino iria ser valente. Este menino seria alguém, Sharamanai, sobre as mãos de Deus. E agora diz, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. O Senhor está dizendo, ei, Ele olha para aqueles que vê, Ele olha para os necessitados, Ele olha para os oprimidos, Ele olha para aqueles que se sentem desprezados, para aqueles que clamam a Ele, para aqueles que confiam nele e para aqueles que obedecem a sua palavra. Ai, xarabasuricô, manaço. Aí diz assim, por isso se chama aquele poço de Lai, e eis que está entre Sedes e Barede. E Agar deu à luz a um filho a Abraão, e este deu nome o filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Vejamos que o Senhor não desamparou esta causa, porque aquela mulher estava numa causa inocente, sendo acusada pela a aflição de alguém que se estava em desespero, que não soube esperar o tempo de Deus. É necessário crer, confiar e obedecer. Mesmo assim o Senhor cumpriu na vida de Abraão o filho com Sarai. O Senhor abriu o ventre de Sarai. O Senhor cumpriu com a sua palavra, porque Deus não mente. Ei! Ricomanai, não te desespere, não age como Recomanai Sarai agiu. Tenha sabedoria, tenha Lamanai a seu discernimento para agir somente quando o Senhor mandar, porque esta causa não está perdida. O Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda abre ventre, o Senhor coopera Lamassuri Comanai Assu para aqueles que crê e obedece. Louvado seja o Senhor por esta palavra, que possamos então pedir discernimento, que possamos então agir conforme a vontade de Deus e não conforme os nossos próprios atos, porque enganoso é o coração do homem. Ai, Xaramanai, deixa eu aqui orar pela mim, pela tua vida. Pai amado, Pai da glória, neste momento, Senhor, quero te agradecer por mais uma oportunidade, que neste momento também venho te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Pai, aonde estiver, Senhor, alguém desamparado, alguém, Senhor, se sentindo desprezado, humilhado, que as tuas mãos, meu Pai, vai de encontro a cada um. Que o Senhor venha dar livramento sobre aqueles, meu Pai, Xaramanai, que estão nas ruas, que não tem, Senhor, Ekomanai, Xaramanai, lá, Senhor. Que o Senhor venha de encontro, ó Pai, às nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades conjugais, espirituais, Calabassurimanás, Surikomanás. Pai amado, Pai da glória, coloca em tuas mãos, Senhor, as nossas causas. Peço-te, Senhor, nos livra, Senhor, dos invejosos, nos livra, Senhor, das palavras, Salamanai, que não provém de ti, dos falsos profetas, nos livra, Senhor, meu Pai Deus amado, dos homens sanguinários, nos livra, Senhor, do assalto. Meu Deus, aonde eu estiver neste momento, uma vida, Senhor, meu Pai, achando que não há mais vida, que o teu Espírito Santo toque, quebrante este coração para que saiba que onde há vida ainda há esperança. Ei, Xarabassuricomanai. Senhor, meu Pai, nos concede, Senhor, um quebrantar de coração para que possamos ver os nossos próprios erros e reconhecer, meu Pai, Xaramanai, enquanto é tempo e humilhar-te aos teus pés. Meu Deus, meu Pai amado, Recomanai Assu, abençoa cada vida, Senhor, que ouvir esta palavra. Abençoa, meu Pai, Xaramanai, nas suas necessidades. Meu Pai, dai-nos livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o teu nome.